3 para casar por Fulton Sheen. As diferenças entre sexo e amor. Capítulo 1. Amor está principalmente na vontade, não nas emoções ou nas glândulas. A vontade é como a voz, as emoções são como o eco. O prazer associado ao amor, ou o que hoje se chama sexo, é a cobertura do bolo. Seu propósito é nos fazer amar o bolo, não ignorá-lo. A maior ilusão dos amantes é acreditar que a intensidade de sua atração sexual é a garantia da perpetuidade de seu amor. É por causa dessa falha em distinguir entre o glandular e o espiritual, ou entre o sexo, que temos em comum com os animais, e o amor, que temos em comum com Deus, que os casamentos são tão cheios de engano. O que algumas pessoas amam não é uma pessoa, mas a experiência de estar apaixonado. A primeira é insubstituível, a segunda não. Assim que as glândulas param de reagir com sua força primitiva, os casais que identificam emocionalismo e amor afirmam que não se amam mais. Se for esse o caso, eles nunca amaram a outra pessoa em primeiro lugar, eles só amavam ser amados, que é a forma mais elevada de egoísmo. O casamento fundado apenas na paixão sexual dura apenas enquanto durar a paixão animal. Dentro de 2 anos a atração animal pelo outro pode morrer e, quando isso acontece, a lei vem em seu socorro para justificar o divórcio com as palavras sem sentido, incompatibilidade ou tortura mental. Os animais nunca recorrem aos tribunais, porque não têm vontade de amar, mas o homem, tendo razão, sente a necessidade de justificar seu comportamento irracional quando erra. Há 2 razões para a primazia do sexo sobre o amor em uma civilização decadente. Um deles é o declínio da razão. À medida que os humanos abandonam a razão, eles recorrem à imaginação. É por isso que os filmes e as revistas de imagens gozam de tanta popularidade. À medida que o pensamento se desvanece, os desejos desenfreados vêm à tona. Como os desejos físicos e eróticos estão entre os mais fáceis de se pensar, porque não exigem esforço e porque são poderosamente auxiliados pelas paixões corporais, o sexo começa a ser muito importante. Não é por acaso histórico que uma era de anti-intelectualismo e irracionalismo, como a nossa, é também uma era de licenciosidade carnal. O segundo fator é o egoísmo. À medida que a crença em um julgamento divino, uma vida futura, céu e inferno, uma ordem moral, é cada vez mais rejeitada, o ego torna-se cada vez mais firmemente entronizado como a fonte de sua moralidade. Cada pessoa se torna um juiz em seu próprio caso. Com este aumento do egoísmo, as exigências de autossatisfação tornam-se cada vez mais imperiosas, e os interesses da comunidade e os direitos dos outros têm cada vez menos apelo. Todo pecado é egocentrismo, assim como o amor é alteridade e relacionamento. O pecado é a infidelidade do homem à imagem do que deve ser em sua eterna vocação de filho adotivo de Deus, a imagem que Deus vê em si mesmo quando contempla sua palavra. Há 2 extremos a serem evitados na discussão do amor conjugal. Um é a recusa em reconhecer o amor sexual, o outro é dar primazia à atração sexual. O primeiro erro foi vitoriano, a segunda é freudiana. Para o cristão, o sexo é inseparável da pessoa, e reduzir a pessoa ao sexo é tão tolo quanto reduzir a personalidade a pulmões ou tórax. Certos vitorianos em sua educação praticamente negaram o sexo em função da personalidade, certos sexófilos dos tempos modernos negam a personalidade e fazem do sexo um deus. O animal macho é atraído pela fêmea, mas uma personalidade humana é atraída por outra personalidade humana. A atração do animal pelo animal é fisiológica, a atração de humano para humano é fisiológica, psicológica e espiritual. O espírito humano tem uma sede de infinito que o quadrúpede não tem. Este infinito é realmente Deus. Mas o homem pode perverter essa sede, o que o animal não pode porque não tem noção do infinito. A infidelidade na vida conjugal é basicamente a substituição por uma infinidade de uma sucessão de experiências carnais finitas. O falso infinito da sucessão toma o lugar do infinito do destino, que é Deus. A besta é promíscua por uma razão totalmente diferente do homem. O falso prazer dado pelas novas conquistas no domínio do sexo é o substituto da conquista do espírito no sacramento.
A sensação de vazio, melancolia e frustração é consequência do fracasso em encontrar satisfação infinita no que é carnal e limitado. O desespero é o hedonismo desapontado. Os espíritos mais deprimidos são os que buscam a Deus em um falso Deus. Se o amor não sobe, cai. Se, como a chama, não queima para cima até o sol, queima para baixo para destruir. Se o sexo não sobe ao céu, desce ao inferno. Não existe dar o corpo sem dar a alma. Aqueles que pensam que podem ser fiéis de alma um ao outro, mas infiéis de corpo, esquecem que os dois são inseparáveis. Sexo isolado da personalidade não existe. Um braço vivendo e gesticulando separado do organismo vivo é uma impossibilidade. O homem não tem funções orgânicas isoladas de sua alma. Há envolvimento de toda a personalidade. Nada é mais psicossomático do que a união de dois em uma só carne, nada altera tanto uma mente, uma vontade, para melhor ou para pior. A separação da alma e do corpo é a morte. Aqueles que separam sexo e espírito estão ensaiando para a morte. O gozo da personalidade do outro através da própria personalidade é amor. O prazer da função animal através da função animal do outro é o sexo separado do amor. O sexo é um dos meios que Deus instituiu para o enriquecimento da personalidade. É um princípio básico da filosofia que não há nada na mente que não estivesse previamente nos sentidos. Todo o nosso conhecimento vem do corpo. Temos um corpo, diz-nos São Tomás, por causa da fraqueza do nosso intelecto. Assim como o enriquecimento da mente vem do corpo e de seus sentidos, o enriquecimento do amor vem do corpo e de seu sexo. Assim como se pode ver um universo espelhado em uma lágrima na bochecha, no sexo pode-se ver espelhado aquele mundo mais amplo de amor. O amor no casamento monogâmico inclui sexo, mas sexo, no uso contemporâneo do termo, não implica nem casamento nem monogamia. Toda mulher reconhece instintivamente a diferença entre os dois, mas o homem passa a entendê-la mais lentamente através da razão e da oração. O homem é movido pelo prazer, mulher pelo significado de prazer. Ela vê o prazer mais como um meio para um fim, ou seja, o prolongamento do amor tanto em si mesma quanto em seu filho. Como Maria na Anunciação, ela aceita o amor que lhe é apresentado por outro. Em Maria, veio diretamente de Deus por meio de um anjo, no casamento, vem diretamente de Deus por meio de um homem. Mas em ambos os casos, há uma aceitação, uma rendição, um fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,28. A mulher pagã que não pensou conscientemente em Deus é na verdade metade mulher e metade sonho. A mulher que vê o amor como um reflexo da Trindade é metade mulher e metade espírito, e espera a obra criativa de Deus dentro de seu corpo. A paciência fica assim ligada à sua aceitação. A mulher aceita as exigências do amor, como o agricultor aceita as exigências da natureza, e espera, depois da semeadura, a colheita do outono. Mas quando o sexo está divorciado do amor, há a sensação de estarmos parados no vestíbulo do castelo do prazer, que o coração foi negado à cidade depois de atravessar a ponte. A tristeza e a melancolia resultam de tal frustração do destino, pois é da natureza do homem ficar triste quando é puxado para fora de si, ou exteriorizado, sem chegar mais perto de seu objetivo. Há uma correlação mais próxima entre a instabilidade mental e a visão animal do sexo do que muitos suspeitam. A felicidade consiste na interioridade do espírito, ou seja, no desenvolvimento da personalidade em relação a um destino celestial. Aquele que não tem propósito na vida é infeliz, aquele que exterioriza sua vida e é dominado, ou subjugado, pelo que está fora de si, ou gasta sua energia no exterior sem compreender seu mistério, é infeliz até a melancolia. Há a sensação de estar com fome depois de ter comido ou de ter nojo da comida, porque ela não alimentou o corpo, no caso de um indivíduo, ou outro corpo, no caso do casamento. Na mulher, essa tristeza se deve à humilhação de perceber que, onde o casamento é apenas sexo, seu papel poderia ser desempenhado por qualquer outra mulher, não há nada pessoal, incomunicável e, portanto, nada digno. Convocada por sua natureza implantada por Deus para ser introduzida nos mistérios da vida, que tem sua fonte em Deus,
ela está condenada a permanecer no limiar como ferramenta ou instrumento de prazer apenas e não como companheira de amor. Dois copos vazios não podem encher um ao outro. Deve haver uma fonte de água fora dos copos, para que possam ter comunhão uns com os outros. São precisos três para fazer amor. Cada pessoa é o que ama. O amor torna-se semelhante ao que ama. Se ama o céu, torna-se celestial. Se ama o carnal como um Deus, torna-se corruptível. O tipo de imortalidade que temos depende do tipo de amor que temos. Colocando de forma negativa, quem lhe diz o que não ama, também diz o que é amor. O amor é minha gravitação, disse Santo Agostinho. Essa lenta conversão de um sujeito em objeto, de um amante em amado, do avarento em seu ouro, do santo em seu Deus, revela a importância de amar as coisas certas. Quanto mais nobres nossos amores, mais nobre nosso caráter. Amar o que está abaixo do humano é degradação, amar o humano pelo humano é mediocridade, amar o humano por causa do divino é enriquecedor, amar o divino por si mesmo é santidade. O amor é trindade, sexo é dualidade. Mas há muitas outras diferenças entre os dois. O sexo racionaliza, o amor não. O sexo tem que se justificar com os relatórios Kinsey, mas Freud nos disse, ou ninguém acredita nisso hoje, o amor não precisa de razões. O sexo pede à ciência que o defenda, o amor nunca pergunta por quê. Diz, eu te amo. O amor é sua própria razão. Deus é amor. Satanás perguntou um porquê do amor de Deus no jardim do paraíso. Toda racionalização é forçada e nunca revela a verdadeira razão. Aquele que quebra a lei divina e se encontra fora do corpo místico de Cristo em um segundo casamento, muitas vezes se justificará dizendo, eu não poderia aceitar a doutrina da transubstanciação. O que ele quer dizer é que não pode mais aceitar o sexto mandamento. Milton escreveu um tratado abstrato e aparentemente filosófico sobre doutrina e disciplina do divórcio, no qual justificava o divórcio com base na incompatibilidade. Mas a verdadeira razão não foi o que ele colocou no livro, estava no fato de que ele desejava se casar com outra enquanto sua esposa estivesse viva. O importante não é o que as pessoas dizem, mas por que elas dizem. Muitos assumem que a razão pela qual as pessoas não veem a Deus é porque são ignorantes. É mais geralmente verdade que a razão pela qual as pessoas não veem a Deus é por causa de seu comportamento. Nosso Senhor disse, a rejeição está nisto, que quando a luz veio ao mundo os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem age vergonhosamente odeia a luz, João 8,19, 20. Nem sempre é a dúvida que deve ser superada, mas os maus hábitos. De outro ponto de vista, o sexo busca o papel, ama a totalidade. O sexo é biológico e fisiológico e tem suas zonas definidas de satisfação. O amor, ao contrário, inclui tudo isso, mas é dirigido à totalidade da pessoa amada, ou seja, como criatura composta de corpo e alma e feita à imagem e semelhança de Deus. O amor busca o relógio e seu propósito, o sexo se concentra na mola mestra e esquece sua missão de manter o tempo. O sexo elimina da pessoa amada tudo que não se adapta à sua libido carnal. Aqueles que dão primazia ao sexo por esse motivo são antirreligiosos. O amor, no entanto, não se concentra em uma função, mas na personalidade. Um órgão não inclui a personalidade, mas a personalidade inclui o órgão, o que é outra maneira de repetir o tema. O amor inclui o sexo, mas o sexo não inclui o amor. O amor concentra-se no objeto, o sexo concentra-se no assunto. O amor é dirigido a outra pessoa por causa da perfeição do outro, o sexo é dirigido ao eu por causa da autossatisfação. O sexo lisonjeia o objeto não porque seja louvável em si mesmo, mas sim como uma solicitação. Sabe fazer amigos e influenciar pessoas. A maioria das mentes sãs se ressente da bajulação, porque vê o egoísmo por trás da tela do altruísmo. O ego no sexo alega que ama o alter ego, mas o que ele realmente ama é a possibilidade de seu próprio prazer no outro ego. A outra pessoa é necessária para o retorno do egoísta sobre si mesmo. O egoísta se vê constantemente cercado pelo não ser, pela falta de propósito,
Pela falta de sentido, ele tem a sensação de ser explorado. Recusando-se a se relacionar com qualquer outra coisa, ele logo vê que nada é para ele, o mundo inteiro está contra ele. Mas o amor, que enfatiza o objeto, encontra-se em relações constantemente ampliadas. O amor é tão forte que supera a estreiteza pela devoção e esquecimento de si mesmo. Na história, as únicas causas que morrem são aquelas pelas quais os homens se recusam a morrer. Quanto mais o amor cresce, mais seus olhos se abrem para as necessidades dos outros, para as misérias dos homens e para a compaixão. O remédio para todos os sofrimentos do cérebro moderno está na ampliação do coração pelo amor, que se esquece de si mesmo como sujeito e passa a amar o próximo como objeto. Mas aquele que vive para si mesmo acabará descobrindo que a natureza, o próximo e Deus estão todos contra ele. O chamado complexo de perseguição é fruto do egoísmo. O mundo parece contra aquele que quer tudo para si. O sexo é movido pelo desejo de preencher um momento entre ter e não ter. É uma experiência como olhar para o pôr do sol ou girar os polegares para passar o tempo. Descansa depois de uma experiência, porque saturado no momento, e então espera o reaparecimento de um novo desejo ou paixão para ser satisfeito em um objeto totalmente diferente. O amor desaprova essa noção, pois não vê nisso nada além de matar os objetos amados por causa da autossatisfação. O sexo faria os pássaros voarem, mas não faria ninhos, emoções de corações, mas sem lares, jogar o mundo inteiro na experiência dos viajantes no mar, mas sem portos. Em vez de perseguir o infinito que é fixo, ele substitui a falsa infinidade de nunca encontrar satisfação. O infinito torna-se então não a posse do amor, mas a busca infrutífera do amor, que é a base de tantas psicoses e neuroses. O infinito torna-se então inquietação, carrossel do coração, que gira apenas para girar novamente. O amor verdadeiro, ao contrário, admite a necessidade, a sede, a paixão, o desejo, mas também admite uma satisfação permanente pela adesão a um valor que transcende o tempo e o espaço. O amor se une ao ser e assim se torna perfeito. O sexo se une ao não ser e assim se torna irritação e ansiedade. No amor, a pobreza integra-se à riqueza, necessidade em cumprimento, ansiando pela alegria, perseguir em captura. Mas o sexo é sem a alegria de oferecer. O lobo não oferece nada quando mata o cordeiro. Falta a alegria da oblação, pois o egoísta por sua própria natureza busca a inflação. O amor dá para receber. O sexo recebe para não dar. O amor é o contato da alma com outra em prol da perfeição, o sexo é o contato corporal com o outro para a sublimação. Um corpo pode se exaurir, mas não pode se nutrir. Se o homem precisasse apenas de nutrição, ele poderia devorar o amor como devora a comida. Mas tendo um espírito que precisa do amor divino como força unitiva, ele nunca pode se satisfazer devorando o amor de outra pessoa. Uma batata tem uma natureza, um homem é uma pessoa. O primeiro pode ser destruído como meio para um fim, o humano não pode. O sexo transformaria o homem em um vegetal e reduziria uma pessoa a um animal. O sexo dá fome onde mais satisfaz, pois a pessoa precisa da pessoa, e uma pessoa só é uma pessoa quando vista à imagem de Deus.